Está demorando aqui, ó. Agora sim. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre como é que, passado esse período do monárquico, né, da nossa experiência histórica, a gente vai encarar a formação do direito no período que se sucedeu ao Império, que foi o período republicano, certo? Para isso, eu vou me valer aqui de uma apresentação que eu fiz em cima de uma tela belíssima, né? Que já foi selo e cédula no nosso país. Estampou uma cédula no nosso país. Quem teve o privilégio de pegar essa cédula, acho que é 200 cruzados, ou 200 cruzeiros, não sei, mas é algo maravilhoso. Sobre essa tela aí. Então vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro marco legal significativo depois da República. Olha que interessante, a gente proclama a República e a primeira preocupação não é a Constituição, mas o Código Penal, claro. Vejo que no Império foi quase, pouco tempo depois, né? De fato, precisava ter uma Constituição, afinal de contas era um novo país, né? Mas aqui a gente, tudo bem, estavam trabalhando em torno da Constituição, mas a pressa mesmo foi de instituir um novo Código Penal. E essa pressa vai se ver refletida também nas várias falhas desse código. Esse Código Penal, que foi feito às pressas, vai trazer algumas aberrações jurídicas. Por exemplo, quando como a gente vê aqui, eu nem coloquei para vocês, mas existem atecnias, por exemplo, não se consideram criminosos aqueles que se acharem em estado de completa privação de sentidos e inteligência no ato de cometer o crime. Não se trata da questão de inteligência, né? Então, assim, várias atecnias perceptíveis no texto do Código Penal. Mas o que realmente merece nossa atenção, primeiro, é que o primeiro título da parte especial, né, dos crimes em espécie, trata dos crimes contra a existência política da República. Vejam, da mesma forma como aconteceu com o Código Criminal de 1930. Né? Quais foram os primeiros crimes? Aqueles que ameaçavam a independência do Brasil. Aqui a gente tem aqueles que ameaçam a forma republicana. Né? Por quê? Porque é como se o legislador dissesse o seguinte: olha, o que é mais importante hoje é manter a República. O que era mais importante naquela época, né, do Código Criminal de 1830, era manter a monarquia, certo? Outra, lá no título 8º, olha só, dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor. A proteção dos costumes também era uma preocupação muito forte. E não foi forte apenas no finalzinho do século XIX, mas perpassou todo o início da República Brasileira. Vejam que o nosso Código Penal destina também alguns tipos penais a essa proteção dos bons costumes, certo? Seja lá o que for esses bons costumes, né? Porque o que a gente observa, inclusive na literatura de Nelson Rodrigues, é que os costumes eles são apenas escamoteados, né? Os costumes, as coisas mais aberrantes, elas acontecem, mas na surdina, porque não pode mostrar, porque se trata de pessoas da sociedade e tal, e aqui todas as aberrações são escondidas, certo? Esse Código Penal de 1890 também teve um período curto. Ele foi sucedido pela consolidação das leis penais de 1932, que, por sua vez, vai ser sucedido pelo Código Penal vigente lá da década de 40, que a gente vai estudar logo mais, certo? Mas o que é que a gente pode apontar como positivo? Ele aboliu as penas de galés, penas de banimento e as penas de morte, certo? Que eram previstas no ordenamento anterior. Até porque era muito próximo do que do que determinavam as ordenações filipinas.
e instituíam uma pena máxima, uma duração máxima da pena, certo? Então, hoje, como a gente vê no Código Penal, pena de reclusão de 6 a 20 anos, certo? Então, tem uma pena máxima, não pode ficar ad eterno a pessoa presa como se uma verdadeira de uma verdadeira prisão perpétua se tratasse. Aí eu pergunto mais uma vez a vocês, e as mulheres finalmente vão ter um respeito maior do que o Código Criminal de 1930? Vejamos. Artigo 268 do Código Penal de 1990 dizia: estuprar mulher virgem ou não, mas honesta. Pena de prisão celular por 1 a 6 anos. Agora, o parágrafo 1º diz: se a estuprada for mulher pública ou prostituta, a pena de prisão celular de 6 meses a 2 anos. Mais uma vez, há o discrimen entre as mulheres honestas e as mulheres públicas, né? Como se a dignidade da mulher tivesse pesos ou valores diferentes. Como se a mulher prostituta ela não pudesse dispor, ela não pudesse ter a proteção do seu próprio corpo, porque ela era prostituta, certo? Durante muito tempo, as pessoas defendiam que a prostituta não podia ser sequer vítima do estupro, para vocês terem uma ideia. Porque ela estava ali se vendendo. Né? Você, professor, mas isso é ultrapassado, não existe mais isso não. Será mesmo? Como é que muitas vezes são tratadas as vítimas de estupro por parte de autoridades policiais, por parte do Ministério Público, por parte dos juízes? Ah, mas você usou tal roupa. Então, assim, é como se a mulher tivesse pedido para ser estuprada, porque ela usou uma roupa curta. Né? Esses absurdos a gente vê no dia de hoje, pessoal. Tem gente argumentando a favor disso. Há casos célebres, né, que vocês já devem se lembrar aqui. A forma como Mariana Ferrer foi tratada no seu julgamento. Né? Em todo momento, a mão da acusação era apontada para a vítima, ou para a suposta vítima. Né? Não quero entrar em detalhes, porque também não conheço os autos. Mas, pelo que se passou, pelo que se noticiou, a impressão que se tem é essa. Inclusive, a própria audiência foi conduzida de uma forma muito ofensiva à própria vítima. Né? E, mais uma vez, a gente vê que esse respeito ainda não foi conquistado do todo. Ah, professor, mas pelo menos a gente não está mais com o problema da discriminação racial, né? Está na República, né? Assim, os ideais republicanos, eles eram de integração, até porque interessava à burguesia da época, né, aos comerciantes, terem um mercado consumidor, não é verdade? Não é verdade. A verdade é que a discriminação continua, a criminalização do negro continua. Veja, pessoal, existia um artigo no Código Penal de 1890 que tinha essa pérola aqui, o artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena, prisão celular de 2 a 6 meses. Então, pessoas nessa situação aqui eram tidas como criminosos não potenciais, eram criminosos de fato, porque existia um tipo penal para capoeiragem. O tipo penal era capoeiragem. Agora me digam, a capoeira ser tida como um tipo penal, como algo que ofende o direito penal, pessoal? Obviamente, e essa criminalização tinha uma nota nitidamente discriminatória, e especificamente dirigida aos negros. Né? Então, quando você diz, você pega em correrias, né, com armas com potencial de ferir alguém. Se fosse uma pessoa que fosse tratada um peixe,
ou que fosse um marchante no mercado, ele podia ser preso só por isso. E, obviamente, isso, aqui não está dizendo, né, os negros, não. Mas a gente verifica pela descrição e pelos hábitos a quem efetivamente se destinava essa norma penal, certo? Então, vejam, mais um reforço daquela ideia de que a nossa luta contra a discriminação, ela tem que ser muito altiva, porque há muitos pecadilhos e grandes pecados cometidos no âmbito do direito, inclusive, sob a chancela legal, contra povos nativos, os povos negros e também as mulheres, certo? Alguma observação? Algum comentário? Bom, depois, finalmente, a gente chega na Constituição. Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, né? Ela não vai ser outorgada, finalmente vai ter uma Constituição que vai ser promulgada, né? Vai ser fruto do trabalho da Assembleia Constituinte. Obviamente, a gente tem alguns probleminhas dessa legitimidade. Por exemplo, a gente tem, vocês podem observar que no Império prevalecia o voto censitário, na verdade, sim. E como ficou na República, res pública, né? Todo mundo tendo direito a voto? Não, as mulheres não tinham voto ainda, né? No início da República, não, pelo menos. Eu até já mencionei para vocês uma passagem do filme Lincoln, com o Daniel Day-Lewis, que faz o papel de Lincoln, e uma das discussões lá no parlamento, né, no Congresso norte-americano, sobre a questão da abolição da escravidão. Aí um dos parlamentares: vocês querem que a gente acabe com todos os escravos? O que é que vocês querem mais? Daqui a pouco vão querer que as mulheres votem. Todo mundo todo mundo riu, né? Ou seja, era uma coisa absurda pensar que as mulheres teriam direito a voto um dia. Mas, além das mulheres, vejam só a situação dos analfabetos. A Lei Saraiva, ainda na época do Império, ela passou a exigir a alfabetização de eleitores e candidatos. Então, para você votar, você precisava ser alfabetizado. Não acontecia isso. Mesmo com toda a dificuldade imposta pelo voto censitário, mas havia muitas pessoas de renda, que tinham renda, mas que não sabiam ler e escrever. Olha o impacto disso, pessoal. A partir da instituição dessa Lei Saraiva, em 1881, o Brasil, que tinha um colégio eleitoral de pouco mais de 1 milhão de eleitores, passou a ter 117 mil, um décimo do que tinha, praticamente um décimo do que tinha de eleitor, né? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a eleição para presidente da República passou a ser direta, beleza, mas vejam quem era que era apto a votar diante da população brasileira. Obviamente, a gente vai ter aqui um voto muito pouco expressivo em termos de legitimidade, certo? E por isso a gente precisa refletir também sobre isso. O comparecimento da República manteve-se inferior a 4% da população até a década de 30. Até a década de 30, menos de 4% ou até 4% da população era capaz de votar. E votava efetivamente. É muito pouco para um grande país, não é verdade? O que é que estipulava também a Constituição? Olha, essa aqui é uma questão de curiosidade mesmo. O artigo 3º da Constituição de 1891 previa Brasília, porque dizia lá: fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela se estabelecer essa futura capital federal. Só em 1960 que a gente vai ter a inauguração do Brasil, né? Mas esse sonho já estava lá muito presente, né? E, inclusive, ficou consolidado no próprio texto constitucional, a previsão da construção da capital federal, que a capital federal até então era lá no estado da Guanabara, era Rio de Janeiro, certo? Olha só também quão significativo é o papel da Constituição. A Constituição excluiu do texto constitucional o dever do Estado de prestar educação.
Quando eu visitei Santiago do Chile, o guia disse, olha, no final do século XIX, houve uma percepção do governo de que investir na educação era preparar o país para um futuro e era um fruto que a gente ia colher 100 anos depois. Então, vejam como é importante a gente investir na educação, né, pessoal? E é muito triste a gente perceber que, por exemplo, o que a gente está vivendo na pandemia, além de toda a crise humanitária, de saúde, né, a gente vai aprofundando os desníveis sociais. Porque a gente tem o privilégio de ter acesso à educação pública, né? Vocês têm se virado para ter esse contato, mas imagine quantas crianças não ficaram impedidas de frequentar a escola e tudo que a escola representa em termos de sociabilidade, em termos de formação, em termos de fixação de valores, certo? Em razão disso que a gente está vivendo. Então, por isso que a gente, por todos os motivos do que a gente tem sofrido nesse período, a gente tem que ansiar mesmo e agir para que essa pandemia realmente seja debelada de uma vez por todas. E hoje, assim, hoje eu digo isso com alegria, meu filho de 6 anos foi vacinado, assim, estou realmente muito agradecido, né, por essa oportunidade, e a oportunidade dele inclusive, se tornar menos um agente propagador dessa doença tão terrível, certo? E outra questão, outra característica que a gente vai perceber na Constituição de 1891 é a clara influência da Constituição norte-americana do final do século XVIII, certo? Rui Barbosa foi o grande articulador dessa conformação. Veja que a gente vai ter um regime federativo, mas como eu disse a vocês, uma federação diferente, em que, dados os Estados Unidos a gente tem estados fortes que vão formar uma união, aqui a gente tem um estado unitário, né? Lembrem-se que a Constituição de 1824 tinha esse centralismo político muito forte nas mãos do imperador, então a gente tem um estado só e ele vai ser fragmentado nas províncias, certo? E aí essa fragmentação, obviamente, como é diferente a Constituição desses estados, como foi em relação aos Estados Unidos, né, a gente vai ter muito menos autonomia. A federação aqui vai permitir aos estados muito menos autonomia do que permite na federação norte-americana, certo? Mas, efetivamente, a gente tem uma influência muito clara da Constituição norte-americana aqui no nosso país, nessa Constituição de 1891. Ok? Tranquilo? Até aqui? Aí a gente chega no Código Civil de 1916. Finalmente, meu Deus, temos o Código Civil do projeto de Clóvis Bevilacqua, né? Finalmente a gente vai se ver livre das amarras das ordenações filipinas, porque ainda estavam vigentes no país, né? A partir da consolidação da lei de Teixeira de Freitas. Mas o Código Civil, como a gente já anunciou para vocês, ele tem um nicho específico. Se diz que o Código Penal é para os pobres, o Código Civil é para os que têm posses, né? Para os ricos, não é verdade? E o Código Civil de 1916, ele tinha uma ênfase muito clara para os direitos patrimoniais e o individualismo, muito conveniente para a época. Então, a gente vai ter lá a regulação de sucessões, direitos reais, né? Direitos sobre os direitos relacionados ao patrimônio da família também. Mas, obviamente, só tem sentido direito sucessório quando eu tenho o que passar para os meus descendentes, não é verdade? E essa não era a realidade da maioria da população brasileira. Aqui eu destaco para vocês uma questão importante, que é da linguagem do Código Civil de 1916. Aqui eu retiro
considerando da exposição de motivos de Miguel Reale no seu anteprojeto de Código Civil, que vai se transformar no Código Civil de 2002, né? E especificamente tratando da linguagem. Olha o que é que diz Miguel Reale. O problema da linguagem do anteprojeto preocupou desde o início os membros da comissão, lembrados de que, quando da elaboração do Código 16, tais questões prevaleceram. Como com sutil ironia foi sublinhado por Clóvis, numa preferência pela forma em detrimento da matéria jurídica. É uma fisgadinha que ele dá aqui para dizer, olha, a forma do Código Civil foi muito preconizada, né, em 1916, mas aqui a gente quis privilegiar o conteúdo. Mas ele disse que, embora seja um belo ideal a ser atingido, nem sempre será possível atendê-lo, não se podendo deixar de dar preferência vez por outra à linguagem do jurista, sempre vinculada às exigências inamovíveis de certeza e segurança. Por isso é que o Miguel Reale terminou acatando terminologias já consagradas no código anterior, mesmo que isso pudesse representar a existência de palavras que quase não se falavam mais, né? Então, expressões vetustas, como uso capião, anticrese, enfiteuse, né? Essas palavras parecem palavrões. Mas o que eu queria destacar aqui para vocês, pessoal, era a proteção dos bons costumes, a proteção da família tradicional, né? Porque olha só o que diz o artigo 6º do Código Civil, de 1916, o texto original. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer as mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal. Ou seja, a mulher era capaz até o momento do casamento. Quando ela casa, ela se torna incapaz. Ela é relativamente capaz? Ok. Mas, de todo modo, ela fica subjugada ao mando do marido. Isso não é o cônjuge, é a cônjuge. Ou, segundo aquele ex-juiz, a conja. Na verdade, apenas as mulheres é que sofrem esse tipo de discriminação. Então, olha só que pérola do artigo 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Compete ao marido o quê? O direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto conjugal. A mulher quer ser bombeira, o marido tem que deixar para que ela seja. A mulher quer ser médica, tem que ter autorização do marido. A mulher quer trabalhar, tem que ter autorização do marido. Tanto é assim que, não sei se vocês já havem conhecido seus antepassados, né, ou mesmo pessoas próximas, né, muitas mulheres que tiveram formação, mas não puderam exercer não puderam exercer o emprego porque o marido não deixava. Porque tinha ciúme, porque mulher que saía de casa para trabalhar descuidava do lar, né, que era a missão para a qual a mulher foi cunhada, né, originalmente, biologicamente, muitos defendem, pura baboseira. Né? Disso a mulher só vai se livrar no ordenamento jurídico brasileiro na década de 60. E assim, em parte, obviamente, porque outros direitos ainda estão sendo conquistados até os dias de hoje. Mas vejam que como esse sentimento da família tradicional e, obviamente, um patriarcalismo muito evidente vão se manter durante muito tempo durante o direito para o direito brasileiro republicano. Certo? Tranquilo? Claro que não, né? Bom, aqui a gente chega na Constituição de 1934, não quero dar spoilers. Quem vai tratar disso é o grupo que vai tratar da Constituição de Weimar, portanto, a gente pode encerrar por aqui a nossa aula de hoje, certo, pessoal? Na próxima aula a gente tem continuidade, o grupo de Weimar já vai se preparando. Vou pedir a vocês para que leiam o texto de Oliveira Viana, que eu deixei para vocês verem o pensamento
político da época, né, e jurídico da época, Oliveira Viana, parlamentar, pessoa de grande influência no período inicial da República, para vocês fazerem uma análise crítica do que ele defende ali, né? E na próxima aula a gente aborda esse texto. Vou fazer um sorteio também para ver quem pode apresentar, pode tirar dúvida em relação a esses textos. E, possivelmente, há a possibilidade de o grupo 6 também apresentar na próxima aula. Então, se preparem, grupo 5 e 6, para serem questionados, ok? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma colocação? Não? Ok, pessoal. Então, eu vou encerrando aqui, certo?